Olá, crianças! Tudo em paz em casa? Espero que sim. Professor Irismar, do 3º ano do Ensino Fundamental. E hoje a nossa aulinha será de História e nós iremos estudar sobre os indígenas. Mas antes de começar a nossa aulinha, nós iremos fazer a correção da atividade de casa de Geografia sobre representação da paisagem. Mas antes a tia vai falar um pouquinho do que a gente estudou. Então, nós estudamos que para fazer a representação da paisagem, nós fazemos uma planta. Então, planta é isso, é a representação de um lugar visto de cima, ou seja, na visão vertical, certo? E nós, na planta, nós usamos símbolos e cores para representar os elementos do lugar. É o que nós chamamos de legenda, certo? Então, a legenda tem como função explicar o significado dos símbolos e das cores que nós usamos na planta, tá bom? Então, vamos começar nossa correção. Pegue o seu livrinho, tá bom? E coloque na página 191. Certo? Então, vamos lá. Pode pegar o livrinho, tá bom? Na primeira questão, da página 191, tem assim. No desenho acima, circule o mercado de azul e a escola de verde. Então, tá aqui o desenho, ó. Então, aqui, ó, o mercado tá bem aqui, você vai circular aqui de azul. E aqui está a escola, aqui você vai circular de verde, correto? Se você fez assim, está certo. Segunda questão. Qual é o elemento do bairro que está indicado com o número 1? Qual foi que você colocou? Resposta correta é a escola. Se você colocou a escola, está correta. E qual é o elemento indicado com o número 2? É a praça. Se você colocou a praça, está correto. Na página 192, terceira questão. Na imagem acima, o que o número 1 indica? E aí, o que o número 1 indica? Indica um rio. Se você colocou um rio, está correto, certo? Na página 193, quarta questão. Na planta acima, localize o rio e indique com o número 1. Então, aqui, ó, na planta, aqui, ó, você vai indicar bem aqui, ó, o rio com o número 1. Tá bem aqui o rio, ó. Vai colocar o número 1 aqui, certo? Quinta questão. O que é planta? O que foi que a tia falou ainda agora? O que é planta? Planta é a representação de um lugar, né, visto de cima, ou seja, na visão vertical, certo? Sexta questão. Qual é a função da legenda de uma planta? E aí, crianças, qual é a função de uma legenda de uma planta? É informar o significado dos símbolos e das cores. Agora, terminada a página 193, vamos para a página 194. Sétima questão. Os desenhos representam o mesmo lugar. Então, vocês estão vendo aí o desenho 1, o desenho 2 e o desenho 3. Aí tá perguntando. Compare os desenhos 1 e 2. Qual deles representa a visão vertical desse lugar? Vertical, de cima para baixo. É o desenho 1 ou o desenho 2? É o desenho 2. Qual dos 3 desenhos representa a planta desse lugar? É o desenho 1, 2 ou 3? É o desenho 3. Letra C. Elabore no espaço a seguir a legenda dessa planta. Então, observando aqui o desenho 3, você está vendo essa parte vermelha, né? Um quadrado, um retângulo vermelho. Então, o retângulo vermelho representa o quê? Casa. Então, você desenha aqui. Será para você ter desenhado. Retângulo vermelho, casa. Tem um círculo verde.
Esse círculo verde estão indicando o quê? Árvores. Então, desenhe o círculo verde e coloque árvores. Aí tem um retângulozinho amarelo. Aí, retângulozinho amarelo, a sacada da casa, certo? E o retângulo cinza é a calçada, certo? Se você fez assim, está correto. 8ª questão. Observe a planta a seguir. Aí você tem a planta e tem a legenda. Aí está perguntando que elementos foram representados nessa planta. Como você sabe disso? Então, quais são os elementos que está sendo representados nessa planta, que foram representados nessa planta? Tá aqui na legenda. Foi escola, hospital, cinema, mercado, campo de futebol, praça, casa, padaria e árvore, certo? E aí, como você sabe disso? Como é que a gente sabe isso aqui? Observando o quê? Observando a legenda. Então, é possível saber isso pela leitura da legenda, ou então pela leitura da legenda, ou seja, observando a legenda, certo? Se você colocou observando a legenda, também está correto, tá bom? 9ª questão. Observe as imagens 1 e 2. Elas mostram o mesmo lugar. Qual das imagens mostra esse lugar em visão vertical, de cima para baixo? O desenho 1 ou o desenho 2? Se você colocou o desenho 2, está correto. A resposta é o desenho 2. Qual das plantas abaixo representa o lugar mostrado na imagem 2? A planta 1 ou a planta 2? Se você colocou a planta 2, está correto, tá? Página 196, questão 10. Leia e responda. No bairro onde Lucas mora, serão construídos um shopping center e um supermercado. Observe na planta 1 como é o bairro atualmente e na planta 2 como ele ficará depois da construção do shopping center e do supermercado. Pergunta A. Letra A. O que há no local onde o shopping center será construído? O que há no local? Foi que você colocou? Há uma praça, certo? No lugar onde o shopping center será construído, há uma praça. Se você colocou assim, está correto. O que há no local onde o supermercado será construído? Casas, né? No local há casas. O que acontecerá com esses elementos que você citou? O que acontecerá com a praça e com as casas? Elas serão, esses elementos serão destruídos, né? E substituídos pelo shopping center e pelo supermercado. Certo? Se você colocou assim, está correto. Letra D. Em sua opinião, essas mudanças trarão vantagem aos moradores? E aí, para você, essas mudanças irão trazer vantagens, coisas boas para os moradores? Se você acha que sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. A questão 11. Observe a foto e a planta que representa o lugar mostrado na foto. Depois complete a legenda da planta, certo? Aí tem aqui na legenda, assim, área arborizada. Que cor está representando a área arborizada, que tem árvore? É verde. Então, você teria que ter pintado o primeiro quadrinho de verde. Que cor está representando o lago? Azul. Aí você teria que ter pintado esse retângulo aí de azulzinho claro, certo? Aí já tem o pedrisco, já está respondido, o pavimento. E no último aqui, esse símbolo aqui está representando o quê? O edifício, né? Ou área construída. Se você colocou construções, área construídas, edifício, está correta a resposta. Tá bom, meus amores? Então, terminamos de corrigir a nossa tarefinha de casa de geografia. E agora, nós iremos dar início à aulinha de história, onde nós vamos falar sobre os indígenas. Mas primeiro, a tia Irismar vai explicar por que nós vamos falar sobre os indígenas.
Porque esse mês, o mês de abril, no dia 19, nós comemoramos o Dia do Índio, certo? Então, é por isso que nós vamos estudar sobre os indígenas, tá bom? Então, gente, há diversos povos indígenas habitaram o território brasileiro há muito tempo, certo? Então, antes da chegada dos portugueses, já viviam aqui vários povos indígenas. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes, certo? Eles viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura, certo? Plantio e coleta de alimento, certo? Eles plantavam e colhiam para comer. Eles andavam nus ou quase nus, certo? Dependiam da natureza para quase tudo. Por isso, eles respeitavam muito a natureza. Eles só tiravam da natureza aquilo que eles precisavam para viver. Eles não destruíam a natureza, certo? Pelo contrário, eles preservavam muito a natureza, até porque eles precisavam muito dela para viver. Os índios viviam em tribos e tinham como a figura do cacique como chefe político e administrativo. Ou seja, o cacique era a pessoa que administrava, certo? A tribo. E tinham na figura do pajé em cuidar da vida religiosa através da cura com ervas, plantas e rituais religiosos. Ele era como se fosse o curandeiro da tribo, certo? Uma espécie de médico. Mas quando o indígena adoecia, eles já iam até o pajé e o pajé já sabia qual era a planta que ele podia pegar e fazer um chá e dar para aquele indígena tomar, que ele ia ficar bom. É como fosse como a gente. Quando a gente adoece, a gente não vai no médico, o médico não passa um remédio, a gente toma aquele remédio e fica bom. Pois assim era o pajé, figura do pajé na tribo. Ele era como se fosse o curandeiro, o médico da tribo. A religião indígena era baseada na crença em espíritos antepassados e forças da natureza. Eles faziam festas e cerimônias religiosas. Nestas ocasiões, eles pintavam o corpo, dançavam, cantavam em homenagem aos antepassados e aos espíritos da natureza, certo? Então, os indígenas, eles viviam assim livres, certo? Não tinham vergonha de andar nu, certo? Para eles aquilo era uma coisa muito normal, certo? Então, com a chegada dos portugueses nas terras dos indígenas, eles foram muito prejudicados, pois foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses, certo? Então, quando os portugueses chegaram na terra dos indígenas, os indígenas foram obrigados a trabalhar para os portugueses sem nada receber. Então, eles foram castigados, foram humilhados, certo? Por quê? Porque os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles viram que aqui tinha muita riqueza, certo? Então, logo eles começaram a explorar a nossa riqueza e a levar para a Europa, né, para Portugal. Eles viram que aqui tinha uma árvore chamada pau-brasil, que essa árvore ela era muito valorizada na Europa, certo? Então, eles começaram a colocar os índios para derrubar as árvores pau-brasil, colocar nos navios, certo? Por quê? Porque essa árvore, dessa árvore era retirada uma tinta vermelha, avermelhada, em que servia para tingir tecidos, certo? E aí eles sabiam que isso ia render muito dinheiro, então eles começaram a fazer isso, certo? Além disso, eles viram que aqui também tinha outras riquezas, como o ouro, a prata e outras riquezas que
ia render muito dinheiro, certo? Então, no começo, os índios, eles não perceberam que os portugueses, o que estava acontecendo, né? Então, eles estavam fazendo tudo pensando que os portugueses estavam só de passagem, certo? Mas aí, quando os indígenas perceberam o que estava realmente acontecendo, eles ficaram muito revoltados, certo? Então, começou a ter conflitos, né? Brigas entre os portugueses e os indígenas, certo? Só que nesses conflitos, os indígenas eles estavam em desvantagem, porque os portugueses tinham arma de fogo, certo? E os indígenas não tinham. Então, muitos indígenas morreram nesse conflito. Outros fugiram, foram para dentro das matas, perderam as suas casas, tudo, certo? E os que ficaram na condição de escravo, certo? Ou seja, trabalhando para os indígenas sem nada receber, obedecendo ordem, tiveram que mudar os seus costumes, certo? Então, gente, como eu já disse, com a chegada dos portugueses, os indígenas só tiveram muito prejuízo, certo? Então, gente, agora, como atividade para casa, a Tirismar indica que você pesquise no YouTube um vídeo que tem como título Dia do Índio, História em Minutos, de Adriano da Silva, certo? Então, você vai pesquisar esse vídeo que é Dia do Índio, História em Minutos, de Adriano da Silva, entenderam? E aí vocês vão assistir, é um vídeo muito legal, aonde você vai ver em forma de desenho animado, de animação, tudo que a tia falou, como os índios viviam antes e depois da chegada dos portugueses, certo? E aí, depois que você assistir esse vídeo, você irá relatar no seu caderno como viviam os indígenas antes e depois da chegada dos portugueses. Você vai escrever um pequeno texto, tá bom? No primeiro parágrafo, você vai escrever como viviam os indígenas antes da chegada dos portugueses, e no segundo parágrafo, você vai escrever como viviam os indígenas depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá bom? Você pode ilustrar também, faça ilustrações de antes e depois da chegada dos portugueses, tá bom? Se você preferir, você pode, depois que você terminar o seu texto, você pode pedir o seu papai e sua mamãe para gravar um vídeo onde você vai dar a sua resposta, e você pode postar no Instagram da escola, nas redes sociais, tá bom? Então, gente, nossa aulinha terminou. Espero que você tenha gostado, tá bom? E até a próxima aula. Olha, crianças, na próxima aula, nós iremos estudar esse paradidático aqui, ó. Vamos conhecer o Brasil, certo? Então, na próxima aulinha, coloque da agora já, você coloca esse paradidático aí perto do seu material, para quando a gente começar a próxima aulinha, você já pega, tá bom? E a gente vai estudar esse paradidático, tá bom? Então, agora sim, nossa aulinha acabou, tá bom? Então, tudo de bom e fiquem com Deus, tá bom? Beijo!